Olá, tudo bem? Que tal conseguir um emprego para começar a ganhar R$ 7.600? É uma boa ideia? Esse valor tá bom para você? R$ 7.600 por mês. Muito bem. O Itaú Unibanco acaba de abrir vagas no seu programa de trainee. Salário inicial R$ 7.600. Pense nisso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. E no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e criei o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional. 30 anos trabalhando para grandes empresas do Brasil, do exterior, estudando esse universo corporativo, tentando entender a sua dinâmica e a sua lógica. 15 anos como investidor, erros e acertos cometidos na Bolsa. Resolvi criar o Viver de Renda para compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha experiência. São mais de 670 vídeos já publicados aqui gratuitamente, você precisa apenas maratoná-los, acessar todo este vasto conteúdo e aprender as muitas lições e refletir sobre as muitas coisas que eu aqui já compartilhei. Vale a pena, isso vai mudar sua forma de ver o mundo, de pensar e de agir. Tenho certeza que desta forma você vai passar para um outro patamar. Muito bem. Começo esse vídeo exatamente com essa chamada. O Itaú Unibanco abriu vagas para o programa de trainee, um salário de R$ 7.600. Ele é voltado para universitários e recém-formados de qualquer curso, não há nenhuma restrição, basta que seja universitário formado em qualquer curso. As vagas foram abertas no dia 10, no último dia 10, e os candidatos poderão escolher entre duas trilhas de desenvolvimento, negócios de atacado e negócios de varejo. Então, estão abertas as inscrições, qualquer área de exatas, pessoas formadas na área de exatas, humanas ou biológicas, a partir de dezembro de 2019, poderão fazer as suas inscrições, participar do programa. Lembram que eu aqui em outros vídeos já falei para vocês da importância de se fazer um curso de nível superior, né? Fazer uma faculdade, porque você consegue simplesmente por tomar esta decisão abrir uma janela de oportunidade para um outro patamar. Eu fiz essa carreira, né? Eu procurei estudar, eu procurei fazer o curso de graduação no ensino superior, me formei em administração, porque eu sabia que essa era uma decisão que abriria para mim uma série de oportunidades. Estou aqui exemplificando uma. Eu vejo muita gente de vez em quando falar aqui no canal, eu ganho pouco, as pessoas estão sendo mal remuneradas. É bem verdade, existe uma série de empresas que estão pagando mal, existe uma série de dificuldades para muita gente, mas também existem possibilidades, e aí a gente precisa olhar para as possibilidades e não ficar olhando para as dificuldades. Então está aqui um exemplo clássico de algo que eu sempre digo. Os programas de trainee de muitas empresas pagam excelentes salários para pessoas recém-formadas que vão construir uma carreira. Então imagine, você saído da faculdade, vai entrar num programa de trainee e começar a ter um salário de R$ 7.600, onde você poderá chegar dentro de uma empresa assim? Que salário você poderá alcançar numa empresa assim? Seguramente acima de 20, 30 mil reais por mês. Então, observe que existem sim boas oportunidades no mercado de trabalho. O importante é você qualificar-se para acessar essas vagas, né? Então você hoje tem um curso de nível superior, se você teve uma boa formação, se você sabe se comunicar, se expressar, se portar, né, perante as pessoas que vão lhe entrevistar, que vão lhe dar uma oportunidade, você tem boas chances sim de conseguir uma vaga, né? E assim já começar a ter uma boa remuneração desde cedo. R$ 7.600 para uma pessoa que está saindo da faculdade não é nada mal, vocês vão de convir, né? Então é isso, pense muito bem como construir uma carreira de sucesso. Pensem muito bem como construir uma carreira de sucesso. A gente precisa planejar isso quando está ainda no ensino médio, quando está ainda no ensino médio. Terminando o ensino médio, a gente tem que começar já a pensar nisso. Que faculdade eu vou fazer? Não vou fazer faculdade? O que é que eu posso acessar? O que é que eu vou perder se eu não tomar essa decisão de fazer uma faculdade, né? Então a gente já tem que começar a refletir.
E quando estiver fazendo a faculdade, já pensando qual é a faculdade, que faculdade eu posso fazer que pode abrir mercado para mim. Né? Quando você for fazer o vestibular, já tem que estar pensando nisso. O que é que pode abrir mercado para mim do ponto de vista de oportunidade de trabalho, de valorização financeira. Né? Porque isso é importante. Então estejam atentos para essas decisões que vocês tomam, porque é o que nós decidimos fazer hoje que determina o nosso amanhã. É assim que funciona a vida. É o que nós decidimos hoje que determina o nosso amanhã, certo? Bom, eu queria também comentar que a Azul divulgou alguns números do seu segundo trimestre. Já havíamos comentado recentemente de que a Azul já estava vivendo os números do período pré-pandemia, né? Então ela já se recuperou, ela já está com números condizentes à realidade de 2019 e ela reverteu o prejuízo e teve lucro no segundo trimestre de 1,16 bilhão, né? Houve um ganho não monetário em moeda estrangeira de 2,3 bilhões de reais no período, principalmente devido à apreciação do real em relação ao dólar. A Azul reportou na quinta-feira passada um lucro líquido de 1,16 bilhão de reais para o segundo trimestre, revertendo, portanto, o seu prejuízo de 1,62 bilhão sofrido um ano antes, ajudado pela aceleração da vacinação no Brasil e o efeito cambial, né? Então, a gente vai comentar em outros vídeos, mas isso já é apenas vamos dizer assim, um lance inicial de mostrando que a empresa começa, né, a fazer uma transformação já nos seus números, vivendo esse momento pós-pandemia. Sim, porque a gente ainda está na pandemia, mas os números da empresa já refletem um pouco o mundo pós-pandemia, o que temos de possibilidades e de perspectivas, né, com a volta da normalidade. Outra empresa que eu queria dar um dado rápido, a Magalu, o e-commerce da empresa cresceu 72% nas suas vendas e novas lojas estão no radar do planejamento da empresa. Ela teve um lucro 60% maior no segundo trimestre e as vendas no e-commerce cresceram, representam 72% do total, né? Então, a varejista Magazine Luiza, varejista não, essa é uma matéria que eu estou lendo, que saiu na Exame, né? Não é varejista, é empresa de tecnologia. O pessoal, até o Exame outro dia disse que enxergava já a Magazine Luiza como uma empresa de tecnologia, mas ainda comete os atos falhos, né? Então, a empresa de tecnologia Magazine Luiza registrou no segundo trimestre de 2021 um lucro líquido ajustado de 89 milhões de reais, receita de 13,7 bilhões de reais, um aumento de 60% na comparação anual. Do total de vendas, 72% aconteceu no e-commerce. E a aposta para continuar crescendo está na expansão dos canais digitais, junto com a abertura de novas lojas físicas, né? Então, a empresa continua enxergando um crescimento em lojas físicas. Essa é uma estratégia que o Magalu usa, porque, na verdade, as lojas físicas funcionam como pequenos centros de distribuição, acelerando a entrega dos produtos para os clientes. Então, cada loja do Magazine Luiza funciona como um pequeno centro de distribuição. Essa é uma dinâmica muito própria, particular do Magazine Luiza, que coloca a empresa à frente dos seus concorrentes, sobretudo os gigantes internacionais Amazon e Mercado Livre, né? O Magazine Luiza ele saiu do prejuízo para o lucro no segundo trimestre, mais uma vez com a disparada das vendas nas lojas físicas, com a flexibilização das medidas de isolamento. Isso vem reforçando o faturamento das operações online. De abril a junho, as vendas totais do grupo cresceram 60,5%, chegaram a 13,7 bilhões. Isso foi um aumento de 46,4%. E já o e-commerce, isso 46,4% no e-commerce. E 111% foi o crescimento nas lojas físicas que estão reabrindo, né? O relatório citou números da consultoria GfK, segundo os quais a participação do Magazine Luiza no trimestre subiu 3,7% percentuais sobre um ano antes. No trimestre, o resultado operacional da empresa, considerando aí o EBITDA ajustado, cresceu 209% ano a ano para 455,4 milhões de reais, com avanço de 2,5 pontos percentuais na margem.
Magalu teve de abril a junho um lucro líquido ajustado de 89 milhões de reais, ante prejuízo de 62 milhões um ano antes. A expansão de logística segue. Além dos resultados, a empresa anunciou que pretende dobrar sua área de logística de entregas até 2023 para 2 milhões de metros quadrados, com 450 centros de distribuição e a inauguração de mais de 341 lojas, né? Isso é necessário para que consigamos reduzir os prazos de entregas e melhorar o serviço, disse o presidente da empresa, o Frederico Trajano, numa entrevista à Reuters, prometendo que a empresa terá a maior cobertura logística do país no segmento de comércio eletrônico. No prazo de 2 anos, a empresa prevê levar de 185 para 450 os centros de distribuição e os hubs logísticos, enquanto o total de lojas deverá subir para 1.680 lojas. Então, números fortes do Magazine Luiza, segue a estratégia, segue o plano, nada de estranho na programação da empresa, e ela segue aí visualizando um futuro cada vez melhor. O Banco Inter, por sua vez, também chamou a atenção. Houve aí alguns relatórios de algumas casas de análises, de corretoras, né, olhando o papel e avaliando suas possibilidades. A Genial Investimentos iniciou a cobertura das ações do Inter com recomendação de compra com preço-alvo de R$100 para a ação do Inter, né? Veja quem comprou lá atrás essas ações, o quanto teve de valorização. Setor de bancos, os grandes bancos, óbvio que continuam sendo gigantescos em face aos seus números, né? Ao movimento que eles possuem, mas o que é importante dizer é que esse segmento bancário vem passando por uma série de transformações, algumas transformações oriundas de inovações que são disruptivas, que incomodam e perturbam esses grandes bancos, e por outro lado, a gente vê um crescimento de outros atores que não estão no top de linha, vamos dizer assim, dos grandes bancos. Quando a gente fala em grande banco, pensa em Itaú, em Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, são os 5 grandes players. Mas não, já temos perturbando este ambiente aí, ocupando espaço entre eles, o BTG Pactual, que vem crescendo com muita força, com muito vigor, com muito apetite. Temos a XP, que também é considerada um player desse segmento financeiro, né? E estamos vendo aí o Nubank e o Banco Inter crescendo. Então, eu me arrisco a dizer que nos próximos 5 anos, sim, a gente vai ver uma grande virada nessa realidade bancária no Brasil e provavelmente a gente vai ver algumas posições de liderança aí sendo alternadas, né? Vamos aguardar, mas eu vejo isso para os próximos 5 anos, uma grande transformação em função desse novo momento, deste segmento em particular. Então, o Banco Inter, suas ações estão sendo consideradas com preço-alvo pela Genial a R$100. Eles são bastante otimistas com o que a companhia vem construindo e ainda pode construir. Eles consideram a execução operacional exemplar da empresa e ele possui, segundo eles, o Inter possui um ecossistema financeiro transacional completo, com atributos relevantes, como a habilidade de inovar, agilidade, tecnologia escalável e um time com cultura jovem e tecnológica, né? E isso faz muita diferença no mundo que estamos vivendo. Segundo a Genial, o Inter conta com vantagens competitivas, fruto de uma oferta abrangente de produtos financeiros acima das entrantes no mercado. A base de clientes não só cresce acima da concorrência e há um baixo custo de aquisição, como também é fiel. Na visão dos analistas, tais pontos são difíceis de serem replicados. Então, quem quer olhar os bancos, fiquem atentos a esse conjunto aí de transformação tecnológica, porque é isso que faz e vai fazer cada vez mais diferença nesse segmento, né? Uma outra coisa que eu queria comentar nesse vídeo é uma matéria que saiu no Exame Invest, que me chama a atenção porque trata-se do Warren Buffett e tudo que fala-se sobre ele me interessa, porque é um dos meus gurus, né, dos meus mentores. Então, a matéria diz assim, a Warren Buffett tem um portfólio
onde 4 ações representam 70% da sua carteira. Eu venho falando isso desde o ano passado, não há nada novo para mim aqui, mas eu quero reforçar porque saiu agora, esses dias, essa reportagem, né? Então, e o que é que eu quero dizer com isso? Porque o Warren Buffett, algumas vezes, ele já foi perguntado sobre essa história da diversificação. Ele disse, olha, eu concentro todo o meu dinheiro em bolsa de valores, então eu não aplico em mais nada que não seja bolsa, ponto. Primeira questão. Então, sobre diversificação, ele diversifica fora da bolsa? Não, não diversifica. Aí ele continuou o pensamento dele em alguns momentos dizendo o seguinte, olha, a diversificação é uma coisa que faz muito sentido para quem não sabe o que está fazendo. Ela faz sentido para quem não sabe o que está fazendo. É uma proteção é uma proteção para as pessoas ignorantes. É uma proteção para a ignorância. Isso é a diversificação. Essa tese é do Warren Buffett, não é minha. É ele que afirma isso no alto de sua experiência de uma pessoa que acumulou em bolsa de valores um valor de ganho que chegou a 200 bilhões de dólares. Este homem ganhou 200 bilhões de dólares no mercado de ações. Só isso. Ninguém conseguiu acumular uma fortuna tão grande, 200 bilhões de dólares na bolsa de valores. Metade ele já doou em vida. Metade ele já doou em vida. E é este homem que diz, olha, a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Não faz sentido para quem sabe o que faz a diversificação. Então ele não opera fora da bolsa, ele só opera com a bolsa de valores, ou seja, só investe em ações, ponto. E aí vamos para dentro agora da bolsa de valores. E aí você diversifica na bolsa de valores? E aí a matéria traz algo que eu já digo desde o ano passado, que eu acompanho a carteira dele e sei o que ele está fazendo, o que ele está pensando, eu acompanho os relatórios que ele produz, né? E estou sempre atento a tudo que ele diz. E eu venho desde o ano passado dizendo, olha, Warren Buffett diversifica muito pouco, ele tem poucas e boas empresas. Olhando ele, que eu construí para mim essa mesma estratégia, de ter poucas e boas empresas e carregá-las para o longo prazo, porque é isso que ele faz. Então, ele tem poucas e boas empresas. 70% da carteira dele são 4 empresas, é o que a matéria está falando. E eu ainda digo um pouco mais, e a matéria provavelmente vai falar sobre isso, que das empresas que ele tem em carteira, uma única empresa representa 42% ou 43% de todo o valor que ele tem investido. Uma única empresa representa 42% ou 43% de todo o valor que ele tem investido. Então, este é um homem que não gosta da diversificação. Entenderam? E ele é o maior investidor de ações do mundo. Eu preciso entendê-lo. Não é? Eu preciso entendê-lo. Então, a matéria diz, a Berkshire Hathaway divulgou, além do seu resultado trimestral, uma atualização de sua carteira de ações. No sábado, dia 7 de agosto, a Berkshire Hathaway, ela divulgou o seu resultado do segundo trimestre e afirmou que muitos dos seus negócios estão passando por uma significativa recuperação depois das fortes quedas ocasionadas pela pandemia. O lucro líquido da empresa, do Warren Buffett, no período foi de 28,09 bilhões de dólares, o lucro líquido. 6,8% acima do registrado no mesmo intervalo de 2020. Tal retomada tem sido refletida no desempenho dos papéis da Berkshire Hathaway, que acumulam este ano um ganho já de 23,7%. De um portfólio de ações avaliado em mais de 307 bilhões de dólares, 69%, vamos arredondar 70% desse portfólio estão distribuídos em apenas 4 ações: Apple, Bank of America, American Express e Coca-Cola. 4 ações, 70%. Apple, Bank of America, American Express e Coca-Cola. E a maior posição segue com a Apple, representando mais de 40% de sua carteira. Ele possui 124,3 bilhões de dólares investidos na Apple, que ele já carrega a sua operação já de muito tempo. De muito tempo. O Steve Jobs ainda estava vivo quando ele começou a investir na Apple, né?
A maior posição segue com a Apple. A participação da ação no seu portfólio tem um papel importante em ajudar a Berkshire Hathaway a resistir à pandemia, amenizando os efeitos do forte baque apresentado por outras linhas de negócio no período, como seguros e investimentos na área de energia. Neste ano, as ações da Apple registram uma valorização de 10,6%, depois de terem fechado 2020 com uma alta de 80%, com investidores migrando para ações de tecnologia no auge da crise da Covid. No fim de junho deste ano, a Berkshire detinha também como segunda e terceira maior posição os papéis do Bank of America, que totalizam 42,6 bilhões de dólares, e American Express, com 25,1 bilhões de dólares. Fora das suas ações, dessas duas ações, o conglomerado tem reduzido sua exposição no setor financeiro. No ano passado, o bilionário americano saiu das posições que ele mantinha nos bancos, como o JP Morgan, o Goldman Sachs, além de ter reduzido boa parte da sua participação histórica que ele tinha no banco Wells Fargo, que ele sempre considerou o melhor banco americano. A quarta maior posição na carteira é a Coca-Cola, que apresenta um valor de mercado de 21,6 bilhões de dólares no portfólio da Berkshire Hathaway. A fabricante de bebidas viu seu lucro avançar 48% entre os meses de abril e junho de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, um pouco aí para vocês entenderem a cabeça do Warren Buffett, né? Que sim, ele aplica todos os seus recursos na bolsa, em mais nada, e defende a lógica de ter poucas e boas empresas para investir. Portanto, no seu portfólio, 70% estão em 4 ações apenas, sendo que do seu portfólio, cerca de 42%, 43% apenas em uma única empresa, que é a Apple. Reflita sobre isso, porque essas são lições do maior investidor em ações do mundo e do maior ganhador, porque não é só investidor não, ele é ganhador, o maior ganhador em operações na bolsa do mundo, que acumulou ao longo de sua vida 200 bilhões de dólares, dos quais a metade ele já doou. Então, precisamos refletir sim nessa história do Warren Buffett. Falando em doação, eu queria, para entrar nessa última parte do vídeo, dizer que o dono do Nubank anunciou que pretende doar em vida toda a sua fortuna. Olha que coisa bacana, né? Doar em vida toda a sua fortuna. O dono do Nubank é um colombiano, chama-se David Vélez. Ele é um dos fundadores do Nubank. Ele e sua esposa Mariel entraram para a organização Giving Pledge, de bilionários que prometem doar suas fortunas para causas filantrópicas ainda em vida. Eles vão se unir a outros nomes de peso, como o próprio Warren Buffett, o Bill Gates e o Chuck Fenney. O casal possui hoje uma fortuna estimada em 5,2 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Em sua carta ao Giving Pledge, eles escreveram: a vida é finita, nossa mortalidade é incontestável e não seremos capazes de levar conosco quaisquer bens para onde quer que formos. Qual é o sentido de morrer com tantos bens materiais quando um gesto pode transformar radicalmente toda a jornada de alguém? Olha que coisa fantástica, né? Então, o David Vélez e sua esposa pretendem doar em vida toda a fortuna que eles têm, hoje estimada em 5,2 bilhões de dólares e que promete crescer ainda muito mais nos próximos anos, em especial porque já no ano que vem o Nubank está fazendo um IPO na Bolsa dos Estados Unidos e deve ampliar em muito o seu valor de mercado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!